eu disse, eu vou me candidatar a vereador, a deputado, 2004. Então, é, as pessoas me diziam, eu disse, eu vou procurar a direção da igreja para comunicar, verificar como é a sua orientação, a sua participação. E alguém me disse o seguinte, Josué, 2004, 2005, olha, não procure a direção da igreja, porque a direção da igreja aqui em Pernambuco não... Aí é que está o fundamento, irmã Silvana, de tudo isso. Não se envolve com política. A direção quer manter distância entre campanhas políticas e o principal objetivo da igreja, que é a evangelização, a salvação das almas. Eu me contive. Mas em 2000 e lá para frente, 2012, 2010, a igreja, então, descobriu, quando eu digo a igreja, é a direção da igreja, mudou totalmente a concepção que tinha da política brasileira. Inclusive, o gestor-presidente dizia nas reuniões, no dia que vocês me verem, eu vou demorar um pouquinho só desse termo, porque eu acho que é o start, a fundamentação para toda... Né? Muito bem você ter começado essa live explorando essa situação. Então, alguém dizia, o gestor nas reuniões dizia, olha, quando você me vê envolvido em política, diga que eu estou desviado. Mas, minha amiga, a surpresa foi muito grande. O importante é que a direção da igreja lançou deputado federal, deputado estadual. Votei no primeiro mandato. No segundo mandato, eu queria participar, não dos mandatos, mas do processo, né, eletivo. Não, evidentemente, defendendo o mandato, mas participar, propor, né, ser informado, e eu percebi que os mandatos dos deputados eram únicos e exclusivamente para servir a direção da igreja. A direção da igreja. Mas quando eu fui me candidatar, eu procurei reuniões com o grupo que liderava essas reuniões, isso em 2012, marquei 2 audiências e eles simplesmente não compareceram. Procurei o pastor presidente depois do culto e disse, olha, pastor, eu sou candidato. Ele conhecia a mim, conhecia a minha família, existia até uma certa proximidade. Ele disse, então, eu disse, olha, sou candidato a vereador, isso em 2015, 2016, a eleição foi em 2016, 2015 eu procurei, e eu disse, eu quero saber da direção quais os critérios que vocês utilizam para indicar os candidatos. Minha amiga, eu percebi que o presidente, na hora, ele procurou terra e não encontrou. Né? Acho que ele disse, como é que o irmão Josué chega e me propõe um negócio desse? Porque ele era quem comandava, centralizava tudo e ninguém ousava questioná-lo. Então, na hora apareceu, eu vou dar nome aqui porque vai ser importante, o pastor Isaac Silva, e ele disse, olha, Isaac, o irmão Josué é candidato a vereador, explica a ele como é que se dá o processo de seleção e indicação. Se for o caso, vai para a convenção. Eu falei para ele, pastor, vai para a convenção? Ele disse sim. Então, o Isaac marcou comigo essa reunião, não acrescentou nada, não contribuiu nada, e eu percebi o desapontamento, porque, primeiro, eles não têm autonomia, primeiro, eles não são autorizados a tratar desse assunto, não eram, mas tem um nome de Projeto Cidadania. Aí é que está. E disse, olha, irmão Josué, os nomes vão ser levados e você deve ser realimentado, né? A gente deve lhe procurar. Chegou janeiro de 2016, o ano das eleições. Aí é a parte mais importante. Não me informaram nada, não me chamaram para nada, não me comunicaram nada. Eu digo isso porque no primeiro vídeo que eu fiz, que foi o start de tudo isso, eu estou tratando de tudo isso. Então, quando eu vejo, já era
lançamento da campanha eleitoral da candidata que já tinha um mandato. Procurei o Isaac e falei, mas como é que pode? Você não disse que me chamava, que ia haver vamos dizer assim, uma reunião para discutir critérios, habilidades, né, capacidades, e nada, e simplesmente indica, e é esse. Ele disse, mas talvez desconversou. Ora, eu lancei minha campanha, tive um custo tremendo, né, e fiz tudo dentro da lei, mas observando. Então, aí é que está o cerne da questão. Comecei a observar, tendo como parâmetro, irmã Silvana, e é bom que todos percebam, porque depois essa live fica gravada e vai ser um documentário. Eu comecei a observar os procedimentos da direção da igreja com relação à condução do processo que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho, mas a direção chamou para si a responsabilidade única e exclusiva de indicar e conduzir os candidatos ao cargo. Aí foi que ela se perdeu de uma forma a fazer da igreja curral eleitoral, cerceando os direitos de livre escolha, cerceando dos eleitores e cerceando também o direito de todo que todo cidadão tem e, obviamente, se lançar candidato. Então, continuei com minha campanha e agora, diga-se, no dia 16 de agosto, 16, eu estou dizendo isso aí no vídeo, de 2016, 2 meses antes, agosto, setembro, 2 meses antes das eleições, o pastor presidente convoca uma reunião geral de obreiros e bota dentro do Templo Central mais de 2.000 homens, há 2 meses das eleições. Não comunicou aos outros candidatos, não deu oportunidade, não agiu com respeito, não agiu no sistema democrático, descumprindo Código Eleitoral, Código Civil, normas, estatutos da igreja. Ora, e eu de longe observando e fazendo minha campanha eleitoral. E quando terminou essa reunião, alguns irmãos que estavam lá na reunião convocados, mas sabiam que a coisa era errada, sabia que eles conduziam de uma forma que comprometia o conceito espiritual da igreja, tanto como igreja, como instituição material, porque descumpria órgãos, regulamentos e normas impostas a todos. Chegaram para mim, me deram em minhas mãos filmes e relatórios de como a coisa estava sendo tratada, direcionada para a candidata da igreja, a ponto de dizer, olha, tem um aí, que era eu, que eu pensava que gozava, dado, vamos dizer assim, né, o longo tempo que nos conhecíamos, toda a minha família, tem um aí que tirou foto, mas ele não tem nada a ver, a mulher está com ele, não é minha, vocês não vão me trair. Concluindo, eu disse que demorei um pouquinho, porque isso é fundamental para o entendimento de toda essa problemática. Passaram-se as eleições, eu tive uma votação inexpressiva. E eu analisei, eu digo, olha o resultado da massificação das pessoas com relação a obedecer o pastor, porque tinha em mente que se desobedecesse e votasse em outro candidato, era desobediência, era pecado. Inclusive, só esse tema daria uma live. Era e-mails, WhatsApps do gestor presidente, ameaçando quem votasse em outro candidato, perderia os cargos e não voltaria, mesmo depois de passadas as eleições. Temos esses e-mails até hoje. Então, depois das eleições, eu digo, mas isso não pode. É curral eleitoral, é cerceamento, é descumprimento do Código Eleitoral, da Constituição Federal. Esse povo vai para descumprimento da Bíblia. Esse povo vai para o céu como? Então, amiga, olha, e prezados irmãos e amigos, todos que estão assistindo, eu não tive dilema para denunciar. Procurei eles, os procurei, e, mais uma vez, senhores de tudo, não
não deram a devida importância, simplesmente eu botei debaixo do braço toda a documentação, todos os relatos, redigi uma carta-denúncia e fui ao Ministério Público, porque eu disse, olha, a Igreja de Deus, ela é santa, ela está muito acima de política, deve ser informada com relação ao pleito eleitoral, sim, mas não da maneira que a igreja faz. Olha, então é muita coisa. Eu fiz tudo, fiz a denúncia no Ministério Público. O Ministério Público disse, seu Josué, a coisa é muito grave. Nós vamos aqui convocar o pastor presidente e esse que o senhor diz que é o pastor que conduz o projeto Cidadania. E se eles aqui negarem, vai ser a sua palavra contra dele. Eu quero testemunhas. Eu quero testemunhas. E eu não tinha conversado com as pessoas que iam ser testemunhas, eu arrolei 5 testemunhas e os promotores bateram o termo de declaração e quando eu comecei a ler, eu digo, olha, mas eu não acertei nada, não disse nada. E eu falei para ele, doutor Paulo, doutora Rosa Salvati, eu queria que vocês tirassem o nome dessas testemunhas. Mas como, seu Josué? O senhor chega aqui, faz uma denúncia, traz prova material, mas se ele chegar aqui e mentir, eu digo, não mentir não, os homens são verdadeiros. Olha o conceito que eu tenho. São verdadeiros. Eles conhecem a palavra. Minha amiga e amigos e irmãos, tal qual não foi a minha surpresa. Ailton José Alves foi convocado, Isaac foi convocado e mentiram. Mentiram de uma maneira muito grave. Dizer que a igreja não se envolvia em política, que eles não interferiam no processo, que o direito era de tudo. Olha, uma coisa está aí. Se vocês quiserem entrar no meu canal. Então, irmã Silvana, concluindo, como começou? Eu, particularmente, como membro da igreja, veja só, membro da igreja, conhecedor da palavra, da doutrina, conhecedor da vida, impregnada de santidade, pureza, castidade, lealdade, verdades, daqueles que me ensinaram desde a minha infância, eu disse, eu como membro, eu tenho obrigação, aí é que está, eu como membro, eu tenho obrigação moral, espiritual, de dar um basta, contribuir para dar um basta nessa situação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.